Olá a todos, eu me chamo professor Moacir Jesus Barreto de Melo Rego e junto com a professora Maíra Galdino da Rocha Pita, nós vamos estar conversando nos próximos 4 módulos sobre a avaliação dos resultados em inovação. Bem, como vocês podem ver nesse primeiro slide, nós temos a programação do que vai ser visto, durante os módulos do curso. E para começar uma breve introdução, será visto um referencial teórico sobre avaliações de políticas públicas na área de inovação, o retorno de investimentos na área de inovação e indicadores de investimento em inovação. Nós veremos também a função de produção de conhecimento, onde nós vamos tratar a ideia de inovação como uma função de produção, assim como a produção de qualquer bem ou serviço. De um lado, nós temos os bens de serviço produzidos e do outro lado, os insumos, que podem ser recursos humanos e materiais. Trata a inovação como produto de um esforço na produção de alguma coisa, e neste caso, a produção de conhecimento. Também iremos medir os insumos de produção de conhecimento. Quais são esses insumos? E como eles são mensurados? Quais são esses indicadores? Também precisaremos medir esses resultados. E para medir esses resultados, precisamos entender o que é inovação propriamente dita. A inovação ela não segue uma reta linear. Ela não é idiosincrática. Cada empresa tem a sua própria inovação. Então, é muito grande o esforço da academia para tentar medir de forma mais exata a inovação e o processo inovativo. Iremos conversar também um pouco sobre a Pintec, que é uma pesquisa trienal feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base no Manual de Oslo da OCDE. Em 1990, foi editado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a primeira edição do Manual de Oslo, proposta de diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre inovação em tecnologia, que tem o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de PID de países industrializados. Então, ele mostra quais são os elementos chaves para se fazer uma pesquisa de inovação em determinados países. No Brasil, a primeira tradução para o português foi produzida e divulgada pela FINEP em meio eletrônico a partir de 2004. Estes manuais estão disponibilizados para vocês em material suplementar. O foco de pesquisa da Pintec é sobre os fatores que influenciam o comportamento inovador da empresa, sobre as estratégias adotadas, os esforços empreendidos, os incentivos, os obstáculos e os resultados de inovação. Os resultados agregados da pesquisa permitirão às empresas avaliar o seu desempenho em relação às médias setoriais, às entidades de classe, analisar as características setoriais de inovação e aos governos desenvolver e avaliar políticas nacionais e regionais. Por sua vez, a sondagem da ABDI é uma outra pesquisa que tem por objetivo acompanhar trimestralmente a evolução da inovação tecnológica na indústria brasileira. Abordaremos também a PDC, que é uma política de desenvolvimento competitivo, e o PACT, que é o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação. O curso também contemplará a parte de inovação e liderança empresarial, que é um elemento fundamental para garantir a produção de conhecimento. Abordaremos também o papel das agências de fomento, a FINEP, o CNPq, entre outros. Bem, então dentro dos fundamentos gerais, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é inovação. Existem várias formas de se definir inovação, mas uma forma importante é que a inovação tecnológica é definida pela introdução de um produto ou processo produtivo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado por uma empresa.
Quais são os principais fatores que têm relação com a inovação? Os três principais fatores que têm relação com a inovação, que influenciam diretamente as oportunidades de inovação em ambiente industrial, são as empresas comerciais, as instituições dedicadas à ciência e tecnologia e a transferência e absorção de tecnologia, conhecimentos e habilidades. Existe ainda um quarto fator, que é o ambiente que cerca as instituições, sistemas jurídicos, o contexto macroeconômico e outras condições que independem de quaisquer considerações sobre inovação. Falando um pouco do campo da política de inovação, devemos nos perguntar quais são as questões fundamentais que uma pesquisa de inovação deve ter em qualquer lugar no mundo. Bem, existem no mínimo 4 fatores que são importantes de serem discutidos. Primeiro, fatores dinâmicos da inovação. Os fatores dinâmicos da inovação são os fatores que fazem com que as empresas terem o desejo de fazer inovação. As empresas são responsáveis pela criação de conhecimentos novos, novos produtos e de novos processos. O motor que gera esse desejo de produzir inovação é a concorrência pelas firmas e a procura do lucro. A procura de obter fatias maiores de mercado ou para reduzir os custos para o desenvolvimento de um produto. Segundo, outro fator fundamental são os fatores de transferência. São os fatores humanos, sociais e culturais que influenciam a transferência de informação às empresas e o aprendizado por elas. Terceiro, as bases de ciência e engenharia, instituições de ciência e tecnologia que sustentam a inovação, que é a pesquisa nas universidades, nos centros de pesquisas, nos institutos. E quarto, as condições estruturais, as condições gerais e as instituições que estabelecem a gama de oportunidades para inovação. Contudo, nós temos algumas dificuldades e limitações de se medir inovação. Uma das principais questões é como medir inovação. O problema da comensurabilidade deve existir ao menos algum nível no qual os objetos sejam qualitativamente similares para que as comparações possam ser feitas em termos quantitativos. Em pesquisa de inovação tecnológica, o que é feito é separar o que é inovação de produto e inovação de processo e, em seguida, separar em diferentes graus de novidade dentro de cada uma dessas inovações. O problema da novidade é que, independentemente da capacidade de mensurarmos algo novo, a questão fundamental é o que interpretaremos como novidade. Consideramos inovação uma ideia radicalmente nova ou também consideramos mudanças incrementais? Quais são os aspectos básicos dessa inovação? A inovação não é um processo sequencial e linear, uma vez que envolve muitas interações e feedbacks nos processos de criação. Temos saltos de conhecimento novo muito grandes. A inovação é um processo de aprendizado envolvendo múltiplos insumos. Para desenvolver inovação, é necessário recurso humano, recurso material, cooperação entre agentes e transbordamento de informações. Outro fundamento geral que é importante nós definirmos e delimitarmos são os conceitos de invenção, inovação e ilimitação. Brusen, em um artigo titulado Invention, Innovation and Imitation, do American Economic Review, de 1955, estabelece que as tecnologias podem ser expressas de 3 formas distintas. 1. O que é tecnologicamente possível. 2. O que é possível com as técnicas que são utilizadas pelas empresas líderes. E 3. O que está ocorrendo na economia como um todo. As mudanças nas possibilidades de tecnologias constituem as invenções. As mudanças nos métodos produtivos das empresas líderes constituem as inovações. As mudanças técnicas que ocorrem na economia como um todo são decorrentes das limitações. Bem, então chegamos à conclusão de que a inovação está no cerne da mudança econômica,
Nas palavras de Schumpeter, por exemplo, inovações radicais provocam grandes mudanças no mundo, enquanto inovações incrementais preenchem continuamente o processo de mudança. Schumpeter propôs a relação de vários tipos de inovação. Introdução de um novo produto ou mudança qualitativa em produto existente, inovação de processo que seja novidade para a indústria, abertura de um novo mercado, desenvolvimento de novas fontes de suprimentos de matéria-prima ou outros insumos e mudanças na organização industrial. Existem áreas de investigação em qualquer pesquisa sobre inovação. Existem, na verdade, 6 principais áreas de investigação. A primeira seria a estratégia comparativa, que compreende como as empresas percebem o desenvolvimento de seus mercados e a importância de várias opções estratégicas em conexão com o desenvolvimento de produtos no mercado. O mix de opções estratégicas variará, provavelmente de indústria para indústria. Como o padrão particular tem importância para as políticas, todos os esforços devem ser feitos para obter dados classificados por tipo de estratégia. As empresas em geral disputam consumidores que são extremamente heterogêneos. É difícil para uma empresa exercer liderança em todos os fatores, então a estratégia da empresa é escolher nichos específicos de mercado. Segundo, o papel da difusão do conhecimento. O conhecimento precisa ser transbordado para outras pessoas. Uma inovação pode ter pouco efeito se não for amplamente aplicada fora do seu local de origem. Outros países, indústrias e até empresas da mesma indústria. Se focarmos apenas nas inovações produzidas internamente nas empresas, teremos um quadro enganoso do impacto econômico da inovação sobre mudanças tecnológicas. É preciso fazer uma clara distinção entre fontes, destinações internas e externas dos resultados das atividades de inovação. Fontes de informações para inovação e obstáculos à inovação. Isto é, como as empresas obtêm informação? Quais os principais obstáculos que a empresa enfrentará para desenvolver um novo produto? Outro ponto importante é relacionar os ativos tecnológicos e as estratégias das empresas com o escopo de suas fontes de informação para inovação e aos obstáculos que elas percebem. Os obstáculos à inovação são também importantes para as políticas, uma vez que uma boa parcela de medidas governamentais visa de uma forma ou outra superar tais obstáculos, fáceis de avaliar através de métodos de pesquisa. Também temos inputs para inovação. Um ponto de partida para análise da atividade de inovação é a P&D. Faz-se necessário integrar um entendimento da contribuição da P&D com a avaliação dos insumos do processo de inovação, que não vem da P&D. Também temos o papel das políticas públicas na inovação industrial. Considerando que P&D financiada com recursos públicos representa uma parcela substancial da P&D total nas economias ao redor do mundo, há uma nítida necessidade de entender mais claramente seus efeitos industriais. No entanto, P&D é apenas um dos elementos de política pública que afeta o desempenho em termos de inovação. Resultados da inovação. Inovações tecnológicas em produtos e processos, TPP, compreendem as implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado, inovação de produto, ou usada no processo de produção, inovação de processo. Uma inovação TPP envolve uma série de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais. Uma empresa inovadora em TPP é uma empresa que tenha implantado produtos ou processos tecnologicamente novos ou com substancial melhoria tecnológica durante o período em análise. É importante para os propósitos da pesquisa a capacidade de distinguir entre os tipos de inovação. Uma inovação de produto, de processo, de marketing, de tecnologia organizacional. Entretanto, muitas inovações podem ter características que aparecem em mais de um tipo de inovação.
pode ser difícil e enganoso no tocante aos tipos de atividade de inovação assumidas pela empresa. Categorizar essas inovações como sendo de um único tipo. A seguir, veremos algumas diretrizes para a distinção entre os diversos tipos de inovação. A primeira coisa que veremos é a distinção entre inovação de produto e processo. Com relação aos bens, a distinção entre produtos e processos é clara. Para os serviços, porém, ela pode ser menos evidente, pois a produção, a distribuição e o consumo de muitos serviços podem ocorrer ao mesmo tempo. Algumas diretrizes diferenciadoras são: se a inovação envolve características novas ou substancialmente melhoradas do serviço oferecido aos consumidores, trata-se de inovação de produto. Se a inovação envolve métodos, equipamentos e/ou habilidades para desempenho de serviços novos ou substâncias melhoradas, então inovação de processo. Se a inovação envolve melhorias substanciais nas características dos serviços oferecidos e nos métodos, equipamentos e/ou habilidades usados para o seu desempenho, é uma inovação tanto de produto como de processo. Em muitos casos, uma inovação de serviço pode ser apenas de um tipo. Por exemplo, as empresas podem oferecer um novo serviço ou novas características de um serviço sem mudar substancialmente o método pelo qual ele é oferecido. Do mesmo modo, melhoramentos significativos em processos, por exemplo, a redução de custo de distribuição, podem não fazer qualquer diferença para as características dos serviços vendidos aos consumidores. A distinção entre inovação de produto e de marketing. O principal fator diferenciador das inovações de produto e de processo é uma mudança significativa nas funções ou nos usos dos produtos. Os bens ou serviços que possuem características funcionais ou de uso significativamente melhoradas em comparação aos produtos existentes são inovações de produtos. Por um lado, a adoção de um novo conceito de marketing, que envolve uma mudança substancial de design de um produto existente, é uma inovação de marketing, mas não é uma inovação de produto, à medida que as características funcionais ou de uso do produto não mudam significativamente. Roupas produzidas com novos tecidos e melhor desempenho, como roupas respiráveis e à prova d'água, por exemplo, são inovações de produto, mas a introdução de um novo formato para roupas voltadas para um novo grupo de consumidores, ou para dar ao produto um grau de exclusividade e assim permitir um maior markup comparado às versões prévias dos produtos, é uma inovação de marketing. Em alguns casos, as inovações podem ser consideradas de produto e de marketing, se as empresas implementam alterações em produtos existentes que envolvem tanto mudanças significativas nas funções ou no uso do produto, como mudanças significativas na forma e na aparência ou na embalagem do produto, constituindo um novo conceito de marketing. A distinção entre as inovações de processo e as inovações organizacionais é talvez o caso da fronteira mais frequente em pesquisas sobre inovação, pois ambos os tipos de inovação procuram, entre outras coisas, reduzir custos por meio de conceitos novos e mais eficientes de produção, distribuição e organização interna. Muitas inovações contêm aspectos de dois tipos. Por exemplo, a introdução de novos processos pode também envolver o primeiro uso de novos métodos organizacionais, como o trabalho em grupo. As inovações organizacionais, como a introdução de um sistema gerencial de qualidade total, podem envolver melhorias significativas nos métodos de produtos para evitar certos tipos de falhas, como novos sistemas logísticos de produção ou sistemas de informação novos e mais eficientes, baseados em novos softwares e novos equipamentos de TIC. Vocês podem estudar essas diferenças dos resultados e inovações no capítulo 4 do Manual de Oslo. Por último, eu queria que vocês observaram essa figura, que parece um fluxograma. Ela apresenta a estrutura de mensuração da inovação da perspectiva da empresa. O alvo da pesquisa sobre inovação. Outros modelos sobre o processo de inovação, como o modelo de Chainlink de Klein-Rosenberg ou o dínamo da inovação, oferecem uma visão teórica útil para o processo de inovação, mas são menos adaptados para guiar o delineamento de pesquisas à inovação.
A estrutura mostrada representa uma integração de visão de várias teorias de inovação baseadas na empresa, com as abordagens que assumem inovação como um sistema. As principais características dessa estrutura são a inovação da empresa, as alterações com outras empresas e instituições de pesquisa, a estrutura institucional nas quais essas empresas operam e o papel da demanda. Assim, nós concluímos o primeiro módulo e, em meu nome e em nome da professora Maida, agradeço a todos. Obrigado e até o próximo módulo.